Arrascaeta, né? Costuma ser assim, bota para eu correr. Quero saber se eu falo de mercado ou do time. O que eu falo primeiro? Você decide. O que você quiser. Não, só falando, viu, Caí? Que no início do programa, não sei se você estava acompanhando, a gente já trouxe a praticamente confirmação do Pulgar e do Varela como novos jogadores do Flamengo. Não sei se você tem outros dados para acrescentar sobre essas duas contratações. O Flamengo está com quantos estrangeiros no elenco? Só o Arrascaeta, né? Vidal. O Vidal agora com mais 2, 4, né? Então já tá rolando uma hashtag Pulgar não, porque tem uma questão de uma questão fora de campo, né? Não sei se você tem essa informação. Em 2013 ele atropelou um senhor e ele não prestou socorro, ele atropelou uma pessoa no Chile, não prestou socorro, enfim. E em junho desse ano ele foi denunciado por estupro, mas a informação que eu tenho é de que o Flamengo foi à polícia chilena e para entender o processo do Pulgar, e o Flamengo tem já uma resposta da polícia chilena de que ele não teve qualquer envolvimento nesse caso. Enfim, é a versão do Flamengo que eu busquei no momento em que eu soube da notícia do Pulgar. Não sei se você tem outros detalhes, Caí. Boa tarde, agora. Não, boa tarde. Então vamos falar de mercado primeiro. Basicamente é isso. Falando das chegadas, o Varela já é esperado no Rio nessa quarta-feira para assinar contrato. Ele efetivou lá a cláusula, o gatilho que a FIFA deu para os clubes russos e ucranianos, para que tivesse suspensão de contrato por um ano. Ele executou, veio embora para o Brasil, já acertado com o Flamengo, vai assinar um contrato de empréstimo por um ano e vai ficar ali na gavetinha um contrato de mais de 2 anos. Por quê? Porque quando acabar esse um ano, acaba também a suspensão, só que ele fica livre do Dínamo de Moscou, o vínculo atual dele lá é até meados de 23, então já está na gaveta ali um contrato de mais de 2 anos. Varela chega para ser lateral direito do Flamengo até meado de 2025, esse reforço já está acertado, a gente também tinha noticiado. E o Pulgar, como você bem pontuou, é uma opção diante da dificuldade que tem acontecido a conversa com a Udinese pelo Wallace. Ainda não posso cravar aqui que o Flamengo sai dessa negociação ou não, estamos em apuração, mas o Pulgar chega para essa carência também de volante no meio-campo do Flamengo, até vislumbrando um período mais longo, já que hoje o Flamengo tem no elenco Thiago Maia, João Gomes, o Vidal que chegou agora e o Diego que vai embora no fim do ano, então é uma posição mesmo carente para o Flamengo. Também apurei essa questão até com base na hashtag Pulgar Não, que já está bombando no Twitter, nas redes sociais, e tive a mesma informação que você. O Flamengo reconhece esse episódio de 2013, do atropelamento e tudo mais, mas não reconhece esse episódio mais recente de acusação de estupro. O clube tem a informação de que quem foi acusado, foram acusados 2 amigos dele que estavam numa festa na casa do Pulgar, que o Pulgar tinha organizado, mas que não passa por ele qualquer tipo de acusação sobre estupro. Então, assim, é bom ponderar aqui e pontuar que o Flamengo está ciente dessas situações e mesmo assim fez a escolha pelo acerto com o Pulgar. Então, por mais que se faça a hashtag, é muito improvável de que haja alguma mudança, de que impacte na decisão do clube que já foi tomada de contratar o volante chileno. O Pulgar, ele chega, diferentemente do Varela, né, em definitivo para o Flamengo, num negócio girando em torno de 2,5, 3 milhões de euros, me parece. E ele teve uma passagem de muitos jogos na Fiorentina, no campeonato italiano, e é um jogador que é constantemente... mais de 40 jogos pela seleção chilena. É constantemente convocado pela seleção chilena, né, Caí? E fazia dupla já com o Vidal, né? Então tem pelo menos esse entrosamento, esse conhecimento entre eles. Hoje, para a posição de primeiro volante, o Flamengo tem somente o Thiago Maia, é uma posição carente. Confesso que eu não tenho aqui muitos subsídios para falar sobre característica do Pulgar. Os comentaristas da mesa vão ter mais conhecimento sobre a questão do passe vertical, da saída de bola, que é uma carência que esse Flamengo tem no elenco, mas o Pulgar chega aí pelo menos para suprir essa carência de nomes, de opções na posição de primeiro volante. O Flamengo também está no mercado de olho no atacante Brian Rodrigues, um atacante uruguaio, joga no LAFC, Los Angeles Futebol Clube, lá de Los Angeles, óbvio, né? E foi feita uma oferta na última sexta-feira, uma oferta de empréstimo gratuito até o final do ano, com obrigação de compra por $8 milhões, parcelado em 4 anos, caso o Brian Rodrigues atinja 60% dos jogos no período do empréstimo por mais de 45 minutos. A resposta imediata do LAFC foi de que não, de que deseja vender o Brian Rodrigues de imediato, quer dinheiro, quer cash na mão desde agora, até aceita parcelar, como o clube ofereceu em 4 anos, 8 parcelas
1 milhão a cada semestre, mas deseja uma venda imediata e o Flamengo tenta quebrar essa posição mais rígida do clube da MLS, até porque é um modelo padrão desse Flamengo, muitas vezes, pegar um atleta para experimentar e só depois comprar. Então a gente sabe que tem essa busca por um atacante. E uma novidade também que trouxemos hoje no Globo Esporte, no ge.globo, é o Vitinho, que não vai ter o contrato renovado com o Flamengo e recebeu nesta quarta-feira uma proposta do Panathinaikos da Grécia para que a liberação seja imediata. Os gregos ofereceram ao Flamengo, sugeriram ao Flamengo uma liberação gratuita com manutenção de percentual de direitos, ou seja, não seria gratuita porque manteria parte do patrimônio do Flamengo, só que a resposta do Flamengo que eu já recebi aqui é de que sem dinheiro na mão agora, sem uma recompensa financeira imediata, o Vitinho não será liberado, e também vai acompanhar o desenrolar dessa negociação, lembrando que se o Vitinho não for liberado agora, sai no final do ano, talvez até para o próprio Panathinaikos, de graça ele está livre para fazer um pré-contrato com quem ele quiser e já está definido que ele não continua no Flamengo. Voltando à questão do Pulgar, é muito importante que a gente ouça o Pulgar quando ele de fato for contratado, e a gente, na primeira entrevista, certamente ele vai ser questionado e ele vai ter o direito dele de responder sobre esses episódios, e acho muito importante também que os clubes se preocupem quando contratem um jogador, de buscar o histórico, de analisar tudo, porque afinal de contas você não está contratando só um atleta, você está contratando um ser humano também, um cidadão, e então é muito importante que os clubes tenham essa preocupação também. Eu acho que as pessoas, os atletas, os grandes personagens do jogo, assim como os clubes, instituições tão importantes na sociedade, que dialogam com a sociedade, que dão exemplo, dialogam com os jovens, o único pecado, o pecado mais grave disso tudo é quando esse tipo de assunto é colocado embaixo do tapete, à espera que o resultado esportivo, que o gol absolva todo mundo e faça todo mundo esquecer de todo o resto. Então é preciso se estabelecer minimamente um diálogo. É o mesmo tipo de observação que eu faço sobre ontem a gente teve mais uma entrevista de apresentação do Cuca num clube de futebol. A carreira do Cuca seguiu desde 1987, do episódio na Suíça. A carreira dele seguiu, ele trabalhou em vários clubes, ele fez a carreira dele e ninguém pretende que ele seja interditado de trabalhar ou de seguir a sua vida. Só que cada um de nós tem um papel dentro de sociedade. Nós não somos ilhas dentro do mundo. Nós temos um papel social. E esse papel envolve exemplos que se passam, diálogos que nós travamos com o mundo, com o meio externo. Então é preciso que as pessoas estejam dispostas a dialogar, a contar as suas versões dos fatos, contar o que aconteceu e, fundamentalmente, se houve um erro, assumir perante a sociedade, enviar mensagens aos jovens, dizer, por exemplo... e eventualmente pagar pelo erro. Pois é, o Cuca sempre sustentou que o que aconteceu no hotel na Suíça, que ele não teve participação. Que ele diga, olha, era uma outra sociedade, a gente era criado com outros valores. O que eu quero dizer aos mais jovens hoje é, se você presenciar uma cena como essa, defenda a mulher, denuncie, não seja conivente, não se cale. Agir, construir algo novo. Mas hoje parece que todo mundo se escora na possibilidade de obter uma vitória esportiva e um troféu para deixar esse assunto debaixo do tapete. Como se o futebol sempre fosse um mundo à parte da sociedade. E a gente fica comunicando à sociedade que a violência contra a mulher, por exemplo, é um assunto menor num país que é extremamente violento contra a mulher, que ela é um assunto menor diante de um jogo de futebol. Claro. É esse ciclo vicioso que precisa ser rompido. Então, acho que inclusive o clube que está contratando explicar, a gente tomou conhecimento, mas é por essas razões que nós ainda assim estamos trazendo esse jogador. E a gente pode concordar ou não concordar. O primeiro questionamento que eu fiz quando eu apurei a notícia do Pulgar foi essa. E a questão fora de campo? E as questões que ele tem no Chile? Não, o Flamengo foi atrás e buscou informações com a polícia chilena, com a justiça chilena. O próprio Vidal teve problemas no Chile, na Copa Exatamente. América. E acho que, concretizando mesmo a contratação, no dia da apresentação, que o clube exponha tudo isso, que o Pulgar se disponha a falar sobre isso. Que você possa perguntar sobre qualquer tema. E se possa perguntar também sobre isso, para que as coisas fiquem claras. E aí é uma questão do clube decidir contratar ou não contratar. Agora, é importante que a gente saiba o que está acontecendo no processo. Condenar ou não alguém é assunto da justiça. Mas a sociedade, ela pode exigir que essas pessoas dialoguem sobre o tema. A gente tem o direito de saber.